Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar daqui. Bom, então aqui nós estamos com o livro de história, tá? Começando na página 50, que é a unidade 2, formação da cidadania. Então, nesse capítulo, nós estaremos falando sobre a diversidade, como que o Brasil, né, que ele tem uma diversidade cultural muito grande. Lá no primeiro trimestre nós falamos sobre a migração no Brasil, que vários povos vieram para o Brasil, migrando para cá, em busca, né, de uma vida melhor, em busca de emprego. Às vezes o país estava em guerra, em crise financeira, né, e vieram para o Brasil com um aspecto de melhoria, né, um objetivo de melhoria. Uns deram certo, outros não. Mas, com essa migração no Brasil, formou-se uma diversidade cultural muito grande. Formou-se, assim, uma cultura de religião, de danças, de falas, né? A língua do Brasil, que cada estado, cada região tem um sotaque diferente, tem um dialeto diferente. Tudo isso forma a nossa cultura. Então, agora nós estaremos falando sobre o respeito, sobre respeitar essa diversidade, respeitar esses costumes que várias famílias têm de diferente, tá? Então, e cuidar, assim, do nosso ambiente, cuidar de tudo, né? Então, aqui na unidade 2, estaremos mais falando sobre isso. Então, começa aqui na 52. A página 52, vocês estarão lendo esse poema para responder essas duas questões no caderno. Essas duas questões são opiniões de vocês. Então, vocês vão ler o poema, o cordel sobre a intolerância, vão ler esse poema e vão responder. Na sua opinião, o respeito respeito ainda mesmo em desuso? Ainda tem esse respeito? Várias pessoas deixam de respeitar, várias pessoas passam por cima dos outros, não respeita a religião do outro, não respeita a opinião do outro, o costume do outro. Como é que tá? Como é que você acha que tá a nossa sociedade? Tá? A 2, o cordel fala, se você quiser respeito, aprenda a respeitar, que nem aquele ditado, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, assim, a sua opinião, o que significa isso para você? Né? O que significa a questão de se você quer o respeito, você tem que aprender a respeitar primeiro. Você concorda com essa frase? Você discorda? Por que você concorda? Por que você discorda? Então, essas duas questões vocês estarão fazendo no caderno de história e respondendo as questõezinhas. Na página 53, vocês vão ver aqui, diversidade cultural. Então, aqui nós temos alguns elementos que formam essa diversidade cultural, que faz com que as pessoas sejam diferentes. A língua, que é a forma que nós falamos, o sotaque que cada região tem. O comportamento, porque cada pessoa tem o seu próprio comportamento, o seu próprio estilo de se vestir, de achar que é o certo ou achar que é o errado, cada um tem o seu costume. Ideais políticos, né, ideias políticas, cada um tem a sua, que questão às vezes assim que nem a gente fala, não vamos discutir política, eu acredito numa coisa, você acredita em outra, eu sou a favor de um partido, você é a favor de outro. Então isso também forma pensamentos diferentes. A religião, né? Nós temos vários tipos de religiões aí que tem aí na nossa sociedade. Cada religião prega um ideal. Então, cada família tem o seu ideal, tem seu costume dessa religião. A alimentação, né? Tem família que não come porco, tem família que não come carne nenhuma. Tem pessoas que preferem ser vegetarianas, tem outras que querem ser veganas. Enfim, tem outras que amam comer carne, que acham que isso não é pecado. Enfim, cada um tem o seu jeito de pensar, que forma várias pessoas diferentes. As festas, né? Nós temos as festas típicas de épocas comemorativas. Tem religião que não comemora. Enfim. Músicas, né? Cada um tem o seu tipo, o seu gosto musical. Eu mesmo sou bem eclética, eu gosto de todos os tipos musicais. Não tenho aquele... Quer dizer, o meu favoritismo é o sertanejo. Amo sertanejo, principalmente sertanejo universitário. Mas gosto de axé, gosto de pagode,
não todas, mas gosto. Gosto de uma música eletrônica, internacional, enfim, sou bem eclética. E, enfim, todos esses formam pessoas diferentes, cada um com seus gostos, personalidade diferente, tá? Então aqui diz assim: essas diferenças culturais são resultado da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como da relação que eles têm com os lugares onde habitam. Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos, que nem nós já estudamos migrações, estudamos sobre os sedentários, né? Tudo a evolução do ser humano que veio agregando para essa diversidade, para ter essa diversidade cultural, principalmente no Brasil, que é uma mistura de vários países. Quando diferentes culturas convivem, os resultados podem ser tanto conflitos quanto novas tradições. Por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada, de origem desconhecida. O prato tem influências indígenas, o feijão, e portuguesas, os cozidos. Hoje, muitos brasileiros têm o hábito de comer feijoada. Então, assim, a feijoada vem surgindo porque juntou dois tipos de cultura e formou. Aí foi colocando ingredientes, foi colocando coisas no feijão e virou a feijoada. Então, com a junção de culturas, com a junção dos países, formou-se um novo prato típico que se tornou um prato típico do Brasil. Então, com isso, vocês também vão responder essas duas questões no caderno. Sempre quando não tem linha no livro, vai fazer no caderno, tá bom? Então, vocês vão fazer essas duas questõezinhas aqui no caderno de vocês. Deixa eu ver como que é a pergunta. Ó, essa aqui fala assim: converse com o seu professor e seus colegas para identificar hábitos ligados à cultura brasileira que estão presentes no seu cotidiano. Então, assim, esse daqui, como provavelmente os remotos, né, não estão em sala de aula, não tem como conversar com o professor ou com o colega, vocês estarão pesquisando e conversando com os familiares de vocês, tá bom? Sobre os hábitos do seu cotidiano, a sua religião, o que você faz, o que você costuma de ouvir, o que você costuma assistir. Então, você vai estar colocando ali, são questões pessoais. Existem pessoas que possuem hábitos diferentes dos nossos. E isso é muito importante. Pense em exemplos que apresente e apresente para os seus colegas. Então, assim, o que diferentes, que recursos, que culturas diferentes você acha que outras pessoas têm? Então, olha ao seu redor, veja se você conhece alguém que tenha outra religião que você convive. Por exemplo, eu sou católica e eu convivo com uma pessoa que é da congregação. E os nossos ideais são completamente diferentes. Ele pensa em coisas diferentes de mim. Ele concorda com outras coisas que eu não concordo e vice-versa. Então, pensa em diferentes culturas de pessoas que convivem aí com vocês e coloquem no papel, tá bom? Na página 54, vocês vão ler esse texto e vão fazer essa pesquisa, tá? Então, ó, em grupo, ou seja, com alguma pessoa da sua família, entreviste pessoas idosas da comunidade em que você vive. Façam as seguintes perguntas. Então, vocês vão estar fazendo no caderno também essas perguntas. Pode ser para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o vô, para a avó. Vai escolher uma pessoa e vai fazer essa entrevista com a pessoa. E ler este texto aqui, tá? Se vocês quiserem fazer marcação no livro de vocês das partes importantes, pode fazer, que o livro é de vocês e vocês podem riscar nele, tá bom? Na página 55, vocês estarão lendo esse texto e não vão fazer essa atividade, tá bom? Vocês só vão fazer a leitura do texto. Na página 56, vocês também vão fazer a leitura do texto, tá? Ó, quando entrar em contato com os povos indígenas após 1500, os portugueses perceberam que o trabalho e os alimentos eram divididos entre todos. Homens, mulheres, crianças e idosos tinham tarefas diferentes, mas todos colaboravam para a sobrevivência da aldeia. Então, aqui está falando da cultura indígena. Lembra no segundo trimestre que nós falamos sobre os índios, tá? Então, é cultura indígena. A cultura indígena, ela também está no nosso Brasil. Então, ela também favorece para a nossa diversidade cultural.
Essa característica de cultura daqueles povos indígenas causou muito espanto aos portugueses, porque na Europa havia muitas diferenças sociais e as riquezas e as terras não eram divididas de forma igualitária entre todos. Então, o que quer dizer? Que eles admiraram que a cultura indígena eles dividem igualmente entre todos. O que um conseguiu caçar, coletar, vai dividir com todos. E já na cultura europeia não é assim, né? Tem os ricos e tem os pobres, é dividido por classe social. Na cultura europeia havia a ideia da propriedade privada, enquanto na sociedade indígena essa ideia não existia. Então, lá na Europa tinha os ricos e os pobres, então propriedade, essa é a minha propriedade, essa é a sua, essa é a de ninguém. Já na aldeia não, né? Todos os índios têm todos os índios mandam no mesmo pedaço de terra. Não apenas a falta de propriedade privada diferenciava a cultura indígena da portuguesa. Como vimos nos capítulos anteriores, as crenças religiosas e organização política também eram diferentes e causavam grande espanto aos portugueses. Então aqui, falou um pouco da cultura da Europa e falou um pouco da cultura dos índios, a diferença entre os dois. E se você observar no Brasil hoje em dia, nós seguimos mais a cultura europeia, né? Nós brancos, que nem eles chamam. Os índios não, os índios continuam com a cultura deles. Mas nós não, nós temos esse negócio, é minha casa, é minha propriedade, é meu dinheiro, eu vou no mercado, eu compro coisa pra mim, né? Então, nós existimos bastante. Tem o rico, tem o pobre, tem a classe média, tá? Aí vocês vão estar respondendo essas duas questões. A 2 você pode estar escrevendo no livro mesmo e a 1 você faz no seu caderno. Portugueses e indígenas encaravam as terras e as riquezas de forma diferente. Qual era o ponto de vista de cada um? Então, aqui você vai estar colocando como que a cultura indígena, eles dividia essas terras, como que era feito e como que é feito no português, na cultura portuguesa ou europeia. Pode fazer do europeu também, tá? E na número 2, você vai escrever uma frase usando essas 3 palavras: comunidade, trabalho e propriedade. Uma frase, 3 palavras. Então, você tem que colocar essas 3 palavras na sua frase, tá bom? E na 57, aqui já vai começar a falar dos africanos. Então, os africanos trazidos para o Brasil também tinham uma cultura muito rica e diversificada. Um exemplo são as relações familiares, que eram e continuam sendo muito importantes para a sociedade africana. Contudo, muitas vezes, a aldeia de famílias dessa sociedade era bem diferente da nossa. Na África, entre alguns povos, todos os filhos que nasciam se tornavam parte apenas da família do pai. A mãe e seus parentes não eram considerados da mesma família que o filho. Mas existiam outras sociedades em que ocorria o contrário, e todos os filhos faziam parte da família da mãe. Então, na cultura africana, veja só que diferente da nossa. O filho é apenas família do pai, não é da mãe. A mãe só gerou o filho. Olha que coisa mais estranha pra gente, né? Já em outros lugares da África, eles já tinham a ideia de que sim, o filho é parte da mãe também. Né? Então, olha como que a cultura deles é bem diferente da nossa. Também existia uma sociedade em que os homens podiam se casar com várias mulheres e formar grandes famílias, mas isso não ocorria em toda a África. Alguns povos consideravam que as ações de um dos membros da família eram responsabilidade da família inteira. Assim, se uma pessoa cometesse um crime, todos seriam punidos. Então, assim, em alguns lugares da África, o homem podia ter mais de uma mulher, mais de uma família. Em outros, se alguém da família cometesse um crime, todos da família eram punidos. Olha que diferente da nossa, né? A nossa, quem comete o crime, pague pelo seu crime, né? Então, tem essa diferença. O trabalho era dividido entre os membros da família. Geralmente, as mulheres eram responsáveis pelo trabalho agrícola, enquanto os homens deveriam construir as casas, caçar, cuidar de gado e proteger a família, tipo a cultura indígena. O texto a seguir explica como era a infância das crianças africanas.
Então, aqui vocês vão estar fazendo a leitura, tá? A interpretação desse texto e responder essas duas questões no livro. Como era a vida das crianças na África, de acordo com o autor do texto? Então, você vai ler esse texto pequenininho aqui, tá vendo? E vai responder como que era a vida da criança na África. Como a vida das crianças na África era parecida com a sua vida de criança? Então, você vai ler, vai ver como é que era, responder aqui e vai dizer se parece ou não com a sua vida. E por quê? O que você faz que as crianças da África não faziam? Ou o que as crianças da África faziam que você não faz? Ou o que vocês fazem de igual? Então, você vai estar escrevendo aqui. Então, essas são as atividades da semana, da página 50 a 57. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Beijos e até a próxima!